Aleluia. Paz do Senhor Jesus, queridos. Você que está começando agora nos assistir pela internet, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, vai tocar a sua vida, vai te fortalecer, vai te alimentar essa noite. Gálatas capítulo 6, verso 17, apenas a parte B, diz assim: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Na minha tradução diz assim: levo no meu corpo as marcas de Cristo. Repita comigo: levo no meu corpo as marcas de Cristo. Pai querido, amado, é no precioso nome de Jesus que oramos, e nós te bendizemos, e nós te glorificamos, e nós te exaltamos, e somos gratos a Ti por todos os seus benefícios. Tu és um Deus bom. Foi o Senhor que deu o primeiro passo. Foi o Senhor que nos separou, nos escolheu. Quando o homem falhou, o homem se escondeu de Ti, Pai. Mas o Senhor deu o primeiro passo. O Senhor deu o primeiro passo da restauração, do perdão, do amor. E nós queremos Te adorar essa noite. Querido Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Nós Te adoramos e ser Tu entronizado aqui. Tudo aqui seja para glorificar o Teu nome. Aliás, o Teu nome está acima de todo nome. E se estamos reunidos aqui, é porque nós Te amamos e queremos ter contigo um relacionamento de intimidade. Queremos exaltar o Teu nome, queremos viver para Ti. Por isso que nós já entregamos a nossa vida a Ti. Ela não é mais nossa, ela é Tua. Seja bem-vindo, Jesus. Sinta-se à vontade, entronizado aqui, neste lugar, em nossas vidas e famílias e lares e nesta igreja. E a Ti, Espírito Santo, uma vez mais, seja bem-vindo também. Mova-se livremente em nosso meio. Capacita-nos a entender a palavra. Ensina-nos porque temos fome. Sacia-nos porque temos sede. Só o Senhor pode nos guiar a toda a verdade. Senhor, eu posso anunciar a palavra. Mas quem tem o poder de transformação é o Senhor, não sou eu. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração para Ti, para que o Senhor venha fazer os ajustes necessários, as transformações necessárias, retirar o que é necessário, acrescentar o que é necessário. Vem neste lugar, abre os olhos do nosso entendimento, muda a nossa forma de pensar, mas que em tudo seja Jesus glorificado em nós e através de nós. Mais uma vez, quanto a mim, eu quero me despir de toda a sabedoria humana. Quero me render a Ti, Espírito Santo, porque eu dependo de Ti. Por favor, em nome de Jesus, ajuda-me a ministrar a palavra. É metade de um versículo que nós lemos, Espírito Santo. Mas essa metade deste versículo é muito maior do que eu. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, capacita-me para anunciar as boas novas e ajuda-nos neste processo de transformação. E eu oro junto com a igreja, em nome de Jesus, e todos dizem: querido, hoje é o culto de primeira ceia do ano. Repita comigo: primeira ceia. E eu gostaria de trazer princípios bem básicos, coisas bem simples, mas, assim, princípios do Evangelho que vão nos ajudar a meditar um pouco e fazer uma autoanálise. É culto de ceia. Fazer uma autoanálise como temos vivido a vida cristã, como tem sido essa jornada cristã. Sabe, às vezes nós ignoramos princípios básicos da fé. E por favor, desde já eu te peço, não me entenda mal, eu não estou aqui para acusar ninguém. Como disse o pastor Carlos Basso aqui a última vez que ele ministrou, essa palavra, ela apenas nos protege, né? Então, às vezes tem uma exortação e é para nos proteger, não é para apontar o dedo, acusar ninguém, mas a verdade é que a começar por mim, repito, a começar por mim, nós precisamos, querida, avaliar a nossa própria vida. Como temos vivido o Evangelho, como temos portado o Espírito Santo, como temos praticado esta palavra. Então nós todos precisamos verificar, cada um analisando a si mesmo, o que nós precisamos melhorar. Quem acha que tem alguma coisa a melhorar?
Eu brinco um pouco, mas deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Há um temor no meu coração. Quem já teve contato com o temor de Deus? Sabe aquele temor que te constrange até, que te preocupa até? Há um temor no meu coração. Eu confesso que eu estou preocupado com algumas coisas que eu tenho visto na igreja nesses dias. E quando eu falo da igreja, por favor, eu não estou falando da denominação A, nem B, nem C. Quando eu falo da igreja, eu falo como um todo. Inclusive a nossa denominação. Não somos melhores do que ninguém. Temos as mesmas lutas, dificuldades, e nós somos os primeiros que precisamos analisar a nossa própria vida. Então, quando eu falo de igreja, eu não estou falando de uma denominação, e sim como um todo. E a igreja, como um todo, eu entendo que ela não tem sido mais marcada pelos valores do céu. A igreja, nos dias de hoje, talvez, ela tenha sido marcada por valores naturais, por valores do mundo, por valores do homem. Deixa eu ver como que eu coloco isso. Infelizmente, a igreja hoje, ela tem sido marcada por pecados, por brigas, por contendas. Esses tempos atrás eu soube de uma igreja numa cidade vizinha aqui, que os irmãos saíram no tapa num culto. É mesmo. Saíram no tapa, irmãos. Isso não é para a gente rir, isso é para a gente chorar. Sabe, a igreja tem sido marcada por alguns exageros, mentiras, enganos, pela falta de credibilidade por causa de como ela se comporta. Há um tempo atrás eu falei de dois irmãos. Eu preciso ficar aqui, vocês estão judiando de mim, gente. Esse tempo atrás eu falei de dois irmãos, um era ator, outro era pastor. Talvez alguns lembrem aqui. Então o ator chegou na cidade do pastor e ia ter no sábado à noite o teatro. Então o irmão ator deu um ingresso para o irmão pastor, falou: vai lá. Então ele chegou meia hora antes, já tinha um lugar reservado para ele, para a família dele, sabe, tudo muito organizado. As pessoas da recepção sempre com um sorriso, acompanhando, mostrando o lugar. E o figurino era o mais bonito, perfeito possível. O fogo, eles não podiam pôr fogo, mas era aquela chama, como que fala aquele fogo? É artificial, mas tem um nome. É isso daí. Vocês entenderam. Então estava aquele fogo lá, virtual, aquele fogo virtual, né? Então tinha um anjo amarrado pelas costas com uma asa que passava de um lado para o outro, o figurino, os atores todos ensaiados, enfim, foi lindo. Aí no outro dia era o irmão ator que ia na igreja. Chegou meia hora antes, a igreja estava fechada. Daí a pouco chegou um diácono para abrir a igreja com cara feia, xingando, chutando a porta, nem pedindo licença, empurrando para passar. Daí a pouco chegou os músicos, não é os nossos músicos aqui, mas faltando 5 minutos começaram a afinar guitarra, violão, bateria. E o culto então com 15, 20 minutos de atraso começou. E uma bagunça, um levantava durante a mensagem, e lá no teatro ninguém levantava durante a peça. E um conversava, ia buscar água durante a palavra, e lá no culto, lá no teatro, ninguém fazia isso. E o culto foi aquela bagunça. E o pastor ficou envergonhado, chegou para o irmão dele no final do culto, e disse para o irmão dele assim: me perdoa, hoje a coisa saiu um pouco do controle aqui. E o irmão, o ator, então, falou: sabe qual que é a diferença sua e minha? Sabe qual que é a diferença de vocês para nós? É que nós temos uma mentira que contamos tão bem que todo mundo pensa que é verdade. Vocês têm uma verdade e contam tão mal, todo mundo pensa que é mentira. A igreja hoje está contando tão mal a verdade de Cristo que está perdendo a credibilidade,
que está perdendo a integridade, que está perdendo, eu acho que a palavra credibilidade é a melhor. A veracidade, eu estava procurando essa palavra. Sábio. Sabe, querido, isso é a igreja que está acontecendo hoje. Sabe, está perdendo a credibilidade pela falta de humildade para reconhecer seus próprios erros. Reconhecer que precisa de mudança. É sempre mais fácil colocar a culpa em alguém, como Eva. Foi a serpente. Foi fulano, foi isso. É sempre mais fácil colocar a culpa em alguém, e muitas vezes nós colocamos a culpa no pastor. Pode jogar a culpa no pastor, que eu já estou acostumado. Mas é assim mesmo. Sempre a culpa é do líder, a culpa é da igreja. Nunca é culpa da pessoa que deixou que o fogo do Espírito Santo e o primeiro amor saísse da vida dela. E com isso nós vamos perdendo credibilidade. Com isso nós vamos perdendo a veracidade. Né? Enfim, a igreja tem sido marcada por coisas erradas. Coisas que são praticadas por aqueles que se dizem cristãos, mas que não têm nenhuma identidade com Cristo, não têm nenhuma identificação com o Cristo a qual eles professam conhecer e servir. Eu tenho visto dentro das igrejas maus testemunhos. Eu tenho visto pessoas egoístas que só pensam em si, com 2 pesos, com 2 medidas. Eu tenho visto pessoas como Naamã, com uma capa de religiosidade, mas quando tira a lepra está exposta. Mas aqui não é lugar disso, pastor? Sim, aqui é lugar de ser tratado. O problema é que quando a capa não é tirada, a pessoa se torna intratável. A capa precisa ser tirada. Sabe, querido, eu tenho visto homens deixado de exercer o seu sacerdote no lar. E dizem que ora. Só que suas orações estão interrompidas porque tratam mal a sua esposa. Deus não ouve. 1 Pedro capítulo 3, depois vocês meditam. Eu tenho visto esposas tolas, que têm atrapalhado o marido e colocado em risco a sua própria família. Eu tenho filhos que não obedecem aos pais. Tenho visto pais que tratam mal os filhos. Tenho visto pessoas tentando demonstrar algo que não é. Tudo isso dentro da igreja, nesses dias. Tenho visto pessoas que são participantes do pecado do outro. E ficam com fofoca e contando o pecado do outro e sendo conivente, confidentes do pecado do outro. E a Bíblia fala que essa pessoa pratica o pecado da mesma forma. Sabe, eu tenho visto muitos títulos, mas pouca função. Eu tenho visto muitas pessoas recuarem, desistirem e até deixarem de congregar por não admitir o seu próprio erro. Por não admitir que precisa mudança, ou por não aceitar um confronto. Isso tem acontecido nos dias de hoje, e eu penso que a maioria de vocês deve concordar comigo. Sabe, amados, são tantas coisas que eu tenho visto, que o meu coração tem doído esses dias. Eu tenho visto dentro das igrejas escândalos. Sabe o que Jesus disse? Lucas 17:1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar num destes pequeninos. Nós temos pregado aqui, e sabemos que no original escândalo é ofensa, mas vocês já estão bem ensinados sobre isso. Nós temos ministrado às quintas-feiras sobre ofensa. E esse versículo só aumenta o meu temor, porque neste lugar nós temos recebido muitas instruções. Nesse lugar nós temos recebido muitas exortações, muitos incentivos. Nesse lugar tem sido ministrado ensinos tremendos. Deus tem trazido muitas promessas, como igreja, como família, até individualmente. E eu pergunto diante disso, ainda estou na introdução, o que nós temos feito com tudo isso? Sabe, qual o efeito prático todas essas instruções, esses ensinos, essas exortações, têm trazido para a nossa vida para nos transformar a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao ponto de nós trazermos o nosso corpo as marcas que estavam na vida dele? Que nível de arrependimento, comprometimento e santidade essas instruções, exortações, ensinos têm trazido para a nossa vida?
que temos feito com a palavra ministrada neste lugar? Mas por outro lado eu vejo também uma geração da qual nós fazemos parte marcada por uma promessa de Deus, marcada por uma promessa de avivamento, de cura, de restauração, de transformação, de uma promessa de vitória, uma promessa que Deus está conosco. Nós vemos uma geração marcada por uma promessa de Deus, que o melhor está por vir. Nós temos uma promessa de Deus de que se nós nos entregarmos às leis espirituais que nós temos ensinado aqui, meditar na palavra, orar em outras línguas, jejum e adoração particular, Ele vai nos levar a um nível de águas profundas, onde nós saímos do nosso controle e não tem mais nada no nosso controle, o que controla é Ele. Nós temos sido marcados por promessas. E nós vemos também Deus levantando levitas nesse tempo, com frases apaixonadas que têm tocado jovens. Sabe, levitas comprometidos com a adoração, nós temos visto, que querem orar, que querem atrair a glória de Deus. Nós temos visto pastores com revelação, querido. O grande problema dessa geração não é a ausência de alimento, é a ausência de fome. O nosso problema é a ausência de fome, não é a ausência de alimento. O alimento está aí. O problema é que nós não temos tido fome. E nós temos ensinado aqui às quintas que a falta de fome, a ausência de fome, demonstra uma enfermidade espiritual. Mas nós temos visto pastores levantados com revelação, irmãos com revelação da palavra. Nós temos visto métodos de evangelho pela internet, pelo satélite, enfim, meios de comunicação que está se cumprindo, que o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Mas você sabe o que eu creio? Eu vejo todas essas marcas negativas, marcas positivas. Mas eu creio que não é isso que Paulo está falando. Eu creio que não é isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu creio que existe no coração de Deus uma ânsia, uma expectativa. Sabe, existe uma expectativa no coração de Deus de olhar para a terra, olhar para a igreja, olhar para os seus filhos ao redor do mundo e encontrar neles as marcas de Cristo. Eu creio que os olhos de Deus estão passando neste lugar agora. E Ele quer encontrar em mim e em você as marcas de Cristo. Fala para o seu vizinho, marcas de Cristo. Para o outro lado agora. Isso me dá a oportunidade de tomar um pouquinho de água. O texto fala que o apóstolo Paulo tinha sobre si essas marcas. E que marcas seriam essas que estavam na vida de Paulo? Será que seriam as marcas do açoite, das pedradas? Seria a marca da tortura, do sofrimento, da perseguição, do trabalho? Marcas que estavam em Cristo? Eu creio que havia essas marcas sim, Paulo. Marcas das pedradas, marcas dos açoites. Eu creio que Paulo trazia essas marcas no seu corpo. Deixa eu ler um texto para você. 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 28. Eu vou ler na minha tradução, se ela colocar ali na outra tradução, vai acompanhando. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Olha o que Paulo fala dele mesmo. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Jesus recebeu uma vez só. Ele recebeu 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Isso dói.
Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. As marcas dos açoites, da tortura, das preocupações do trabalho que havia em Cristo, havia também em Paulo. Mas eu ainda acho que não é isso que Paulo estava falando. Eu acho que ainda não é isso a declaração que Paulo está dizendo. Porque no original grego, a palavra marca vem de estigma. Repita comigo, estigma. Ou seja, uma marca que fala sobre ser propriedade de alguém. Ele estava falando, porque eu trago no meu corpo as marcas de que eu pertenço a Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de que eu sou de Cristo, de que eu pertenço a Cristo, de que eu sirvo a Cristo, de que eu ando com Cristo, que eu obedeço a Cristo. Eu vou falar sobre isso. A palavra diz assim, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. A palavra diz em Apocalipse 5, 9 e 10. E entoaram um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Fala para o seu vizinho, você foi comprado para Deus pelo precioso sangue de Jesus. Se fomos comprados para Deus pelo sangue de Cristo, então nós temos que glorificar a Cristo, glorificar a Deus com a nossa vida, com a nossa santidade, com o nosso corpo. Em 1 Pedro 2,9 diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Veja, se somos de Deus, então tem um propósito para os filhos de Deus. Se somos de Deus, existe um propósito sobre as nossas vidas. Primeiro, glorificar com o nosso próprio corpo. Segundo, anunciar as boas novas do Evangelho. Anunciar a salvação em Jesus. Anunciar o seu amor. Anunciar a sua graça. Anunciar a esperança que há em Jesus Cristo. Anunciar o seu perdão. Anunciar o seu poder. Sabe, querido, eu sei que existem duas formas de anunciarmos as boas novas. A primeira forma é o que eu estou fazendo agora. Pregação da palavra. Pregar seja tempo ou fora de tempo. E nós precisamos anunciar através da pregação da palavra. Mas a segunda forma é com o nosso testemunho de vida. É com o nosso comportamento cristão. Seja dentro da igreja, seja dentro do nosso lar, seja dentro da faculdade que cursamos, ou dentro do trabalho que temos e até na sociedade e na nossa vizinhança. Existem duas formas de pregar. Através do anunciar a palavra e através da nossa vida. Através do nosso comportamento, através de como vivemos o Evangelho na presença daqueles que não conhecem. Eu já tive a oportunidade de pregar a palavra, sendo que primeiro a pessoa veio e perguntava, por que você é diferente? Por que você faz isso ao contrário dos demais? O meu testemunho despertou a atenção de pessoas, e por causa disso eu pude anunciar Jesus. Há um tempo difícil por vir aí, e quem não tem Cristo, queridos, quem está fora de Cristo vai perder a esperança. Então eles precisam olhar para nós e falar, qual é a sua esperança? Eu preciso dessa esperança. Por que você está feliz apesar disso? Por que você tem felicidade e alegria? Por que você não desiste? Por que você caminha? Por que você prospera? Apesar disso tudo, você fala, porque eu tenho uma esperança. Jesus Cristo é a minha esperança. Pregar com testemunho de vida, sabe, essas marcas na nossa vida. E quais eram essas marcas? Se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para aquilo que a Bíblia diz, de quando Jesus andou na terra, ele revelou algumas marcas que estavam bem fortes na sua vida, no seu coração.
E são muitas marcas. Eu quero destacar pelo menos 3. E são essas marcas que também estão sobre a vida de Paulo. Essas mesmas marcas. E a primeira marca, por favor, olhem para mim. Repita comigo, zelo pela casa do Senhor. Mais uma vez, zelo pela casa do Senhor. A primeira marca é o zelo pela casa do Senhor. Sabe, em João 2, nós vemos que Jesus expulsou do templo aqueles que queriam lucro próprio, lucro para si, lucro pessoal. Mandou tirar os animais, chutou as mesas, derrubou, enfim. Jesus fez uma limpa lá. E a palavra diz assim, em João 2,17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus era zeloso pela casa do Senhor. Repita comigo, zelo pela tua casa. Falando sobre esse mesmo acontecimento, Mateus diz assim, Mateus 21:12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ei, nesses dias, Deus vai expulsar os cambistas da igreja. Faço minhas palavras de Judson Oliveira. Mas não vou pregar sobre isso. O que eu vejo nesses textos? Jesus foi marcado pelo zelo que ele tinha da casa do Senhor. Era uma marca que estava sobre Jesus. E hoje não é diferente, nós temos visto aqui no nosso meio o zelo do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Momentos difíceis, mas o zelo sendo derramado sobre nós, sobre a igreja. Paulo tinha esse mesmo zelo. Paulo, ele trabalhava durante o dia, cuidava da igreja à noite. Por onde ele passou, cuidou da igreja, levantou líderes, estabeleceu princípios, ensinou, exortou, enfim, ele zelou pela obra do Senhor. Nossa geração, querido, ela precisa ser marcada por esse zelo. Repita comigo, ser marcado pelo zelo da casa do Senhor. Mas, querido, o que é a casa do Senhor? Nós precisamos entender isso, por isso que eu disse que é leitinho. Coisas bem simples. O que é a casa do Senhor? Eu creio em 2 coisas. E se alguém crê o contrário, tudo bem. Primeiro, a casa do Senhor é a nossa própria vida. Ele não habita em construções feitas por mãos humanas. Ele habita em você. Ele habita em mim. Na pessoa do Espírito Santo habita em você, em mim. O zelo pela sua casa, o zelo pela sua vida. Sabe, ele habita em nós somos a igreja. Por isso, nós precisamos cuidar da casa do Senhor, ou seja, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Melhorar a nossa alimentação, cuidar da nossa saúde. Eu tenho conversado com a Marisa para a gente se organizar algumas coisas, mudar algumas práticas. Sabe, nós precisamos, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos também cuidar do nosso corpo espiritual. Repita comigo, corpo espiritual. Veja, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. De toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, querido, nós damos para o nosso corpo físico 3 refeições. E muitas vezes para o nosso corpo espiritual, nem um pão com mortadela. Nós precisamos nos apegar firmemente à palavra de Deus. E quando nós nos alimentamos mais da palavra, ela faz 2 coisas no mínimo. Faz muito mais, mas 2 coisas no mínimo. Primeiro, ela nos liberta. Segundo, ela nos santifica. Ela nos liberta. Liberta do quê? O que nos prende? Fraquezas? Medos? Insegurança? Pecados? Fascinação pelas riquezas? Fascinação pelo mundo? O que nos prende? O que nos prende? Pressão do diabo? Lutas internas? Lutas externas? O que tem nos prendido? O que tem nos impedido de crescer? Quanto mais nos entregamos à palavra, mais ela nos liberta. Quanto mais entregamos a palavra, mais ela nos liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A palavra é a verdade. A palavra nos liberta. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. Mas segundo, a palavra também nos santifica. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Repita comigo, a palavra é a verdade. Querido, a igreja hoje precisa de santificação. No nosso modo de falar, de se comportar, de agir, de pensar. Nós precisamos de santificação em nossas motivações. Nós precisamos de santificação para poder amar e perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos de santificação em nossa conduta, na igreja, na família, na sociedade, para deixar de lado o orgulho, a ira, a agressividade, para produzir em nós o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos de santificação, para que possamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E a santificação, ela vem através de um coração quebrantado que guarda a palavra. Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, primeiro, quando nós nos santificamos, querido, Deus, ele nos leva a um lugar de autoridade na sua presença. Então, primeira marca, o zelo pela casa do Senhor. E a casa, ela está falando da nossa própria vida. E ela está falando também da igreja local. Repita comigo, zelo pelo templo. Mais uma vez, zelo pelo templo. Deus não habita aqui quando você não está, ainda que Ele cuida, ainda que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Este é o lugar separado, consagrado, para cultuarmos ao Senhor. Onde Ele cura, onde Ele liberta, onde Ele abençoa, onde, como diz o Salmo, Ele derrama suas bênçãos quando nós estamos reunidos. Este é o lugar de comunhão, de ministração da palavra, enfim. É onde pessoas são tratadas, onde os princípios da palavra são estabelecidos, onde pessoas são consoladas e também exortadas, enfim. Nós precisamos ter zelo pelo templo, pela igreja, prédio. E o que eu tenho visto em muitos lugares onde eu vou ministrar, inclusive no nosso meio, a falta de zelo pelo templo. Talvez alguém fale assim, isso é natural, pastor. É natural, mas é para cultuar algo espiritual, uma pessoa espiritual. Veja, nós temos visto pessoas que não têm zelo pelo dinheiro que nós gastamos neste lugar, pelos dízimos e pelas ofertas dos irmãos que contribuem neste lugar para a manutenção desse templo, que não é barato. Sabe, tem pessoas que colocam o pé na parede, e eu já vi várias. Sabe, a gente pede, não encosta a cadeira na parede, porque vai marcar, nós pintamos o templo agora, e tem pessoas que vai lá e encosta a cadeira na parede. Os irmãos lá não estão encostados não, já falei com eles, mandei uma distância. Mas é comum encostar a cadeira na parede, marcar aquilo que nós gastamos para pintar, daí a pouco está tudo sujo. Sabe, quem ajuda a lavar as cadeiras sabe quantos chicletes nós encontramos debaixo da cadeira. Será que nos nossos lares nós colocamos chiclete debaixo da cadeira que nós sentamos? Sabe, querido, jogar papel no chão, copos no chão, papel no vaso sanitário. Já vi pessoas deixar a torneira aberta, a porta sem trancar. Lixo espalhado para todo lugar. Não há zelo pelo templo do Senhor. Sabe, outros querem servir no templo, mas não tem temor, responsabilidade. Pais, por favor, amo vocês e não estou falando contra o filho de vocês. Por favor, não me interprete mal. Filho é bênção de Deus. E os filhos têm que ser criados na igreja. Mas compete a nós ensinar os nossos filhos como se comportar na igreja. Compete a nós ensinarmos em casa o nosso filho como eles vão zelar pela igreja. Nós gastamos um dinheiro absurdo na reforma das persianas. As crianças vão lá, pegam a persiana e rasga e abre, e ela fica toda desconforme. Os pais vêem, não falam nada. Não há zelo pelo templo. Na quinta-feira eu saí daqui, gastamos um dinheiro naquela persiana ali. Na quinta-feira eu saí daqui, querido. Estava tudo perfeito ali. Na sexta-feira eu não vim aqui. No sábado eu vim aqui 10 horas da manhã que eu tinha uma reunião. A persiana estava quebrada, uma faixa de cima estava jogada no chão.
E só teve pessoas aqui na sexta-noite. O que me faz imaginar que uma criança entrou lá e quebrou aquilo. O que me faz imaginar, eu posso estar errado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Isso custa dinheiro, dos dízimos, das ofertas. Nós precisamos ter zelo. Sabe, às vezes eu fico no fim do culto atrás do bebedouro, ali onde está o Gés agora, no início do culto. E eu vejo pessoas e crianças ir lá, pega um pouco de água, joga fora, vai lá, abre a torneira, pega outro copo. Isso custa dinheiro, gente. Nós precisamos ter zelo por essas coisas. Sabe, nós precisamos ter zelo. Zelo pela... Aquele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Sabe, com todo respeito, eu já vi criança chegar aqui e puxar o fio da caixa de som. Sabe, os equipamentos são caros, regular isso é difícil. Nós precisamos ter zelo, educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos como eles têm que se portar na igreja. Outro dia eu estava orando ali no fundo, e as crianças quase destruíram a sala de vidro do fundo. E eu fui lá pedir gentilmente para eles, queridos, por favor, não façam isso. Mas eu virei as costas e eles fizeram pior. Eu fui lá, dei uma dura, não vi mais nenhum. Será que a gente precisa tratar assim? Pastor, mas meu filho não entende, ele não entende agora, mas ele vai entender. Ensina hoje com amor, ensina amanhã com amor. Ensina depois de amanhã com amor, ele vai entender. Compete a nós educar os nossos filhos. Nós precisamos ter zelo. Repita comigo, precisamos ter zelo pela igreja do Senhor. Se formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Sabe, segunda marca que eu vejo sobre a vida de Jesus, e Paulo fala, no meu corpo, as marcas de Cristo, é a marca da obediência. Repita comigo, obediência. Em João 5,19, Jesus disse que o Filho faz tudo aquilo que viu o Pai fazer. Ou seja, o Filho reproduz a natureza do Pai. O Filho obedece os princípios do Pai. Se somos filhos, então nós temos que obedecer a palavra, os ensinos do Pai. Hebreus 5, verso 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Como filho, Jesus sofreu para obedecer, e obedeceu. E ele fala que através dessa obra redentora, todos aqueles que obedecem são salvos. O que eu entendo aqui? Quem não obedece não é. Filipenses 2, capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha só isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo fala, eu trago no meu corpo essa obediência. Sabe, quando Jesus estava no Getsêmani em oração, ele disse assim ao Pai, Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele foi obediente até o fim. Obediente até a morte. E morte de cruz. Paulo trazia no seu corpo essa mesma obediência. Diante de prisões, apedrejamentos, perseguições, açoites, naufrágio. E até diante da morte, quando cortaram o seu pescoço. Quando arrancaram a sua cabeça. Ele manteve-se obediente ao Senhor e cumpriu o seu chamado. E ele sozinho escreveu mais da metade do Novo Testamento. Estamos iniciando um ano com promessas incríveis sobre a nossa vida, de maturidade, profundidade, enfim. Estamos iniciando uma nova estação em nossas vidas. Estamos no culto de Santa Ceia, onde cada um deve analisar a si mesmo. E a pergunta é, será que nós temos a marca da obediência em nossas vidas? Cada um responde para si. Obedientes à palavra, ao Senhor, à liderança, às instruções,
aos pais, ao patrão, ao professor. O que temos feito com a palavra semeada, o que temos feito com o nome de Jesus, o que temos feito com o chamado que o Senhor confiou em nossas mãos. O que temos feito? O que temos feito para mudar a circunstância diante do que Ele falou? O que temos feito diante dos quatro leis espirituais que o Senhor nos ensina, querido? Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Aquele que medita na palavra conhece o coração de Deus e entra no lugar de maturidade. Aquele que jejua, querido, é aquele que mata a carne, fortalece o espírito. Aquele que entra no lugar de adoração particular é aquele que consegue entrar num novo lugar, na presença de Deus. A circunstância pode continuar ali, mas ele vê de outra altura, ele vê com outros olhos. E quanto que nós temos ensinado isso? Será que nós temos gasto tempo para com ele? Para que ele possa mudar a nós? O problema não é o seu vizinho, o problema somos nós. O grande problema do Alfredo é o Alfredo. O grande problema do Hamilton é o Hamilton. O grande problema do Luiz é o Luiz, do Valdemir é o Valdemir, da Cláudia é a Cláudia. O nosso grande problema somos nós mesmos. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade que precisamos mudar. Que nós temos que dar uma resposta. E o que nós temos feito com isso? Com as instruções, com as oportunidades que Deus nos dá. Se queremos crescer em Deus, se queremos ser bem-sucedidos em 2019 em nossa vida, precisamos aprender a obedecer. A marca da obediência, ela precisa estar evidente na vida dos filhos de Deus. Esse é o momento que você dá um glória a Deus bem forte. Terceira marca. Essa marca todo mundo tem, né? Essa que eu vou falar agora. Essa marca. Terceira marca, o amor. Repita, amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Ele deu para quê? Para um piquenique? Para um seminário? Para um curso de teologia? Não. Deu para morrer na cruz. Que amor é este, querido? Para que todo aquele que crê no Filho dele pudesse ser salvo. Que amor é esse? Sabe, o que marcava o pai, também marcou o filho. O amor. Seu amor pelas nações, seu amor pelos perdidos, seu amor pela sua família, pela minha, seu amor por aquelas pessoas que talvez eu e você ache que não tem jeito. O seu amor pelas prostitutas, pelos viciados. Não concordamos com os homossexuais, mas o seu amor por eles também. Amor por todos. Ele amou todos. Sabe, o seu amor é incondicional, ele é profundo, ele é doador. Ele não é egocêntrico, ele não é egoísta. A palavra diz assim, João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. Jesus vira e fala assim, eu não chamo vocês mais servos, chamo de amigos. E Ele deu a vida dele por mim e por você. Aqueles que Ele quer chamar de amigos. Sabe, e a pergunta é, você vê esse amor na vida de Paulo? Eu vejo. A Bíblia diz em Romanos 9, eu não me lembro o verso, acho que é 3. Que Paulo fala assim, olha, eu gostaria de ser anátema, amaldiçoado, separado de Deus. Se isso pudesse salvar os meus irmãos, que não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Paulo não era um bobinho, ele era um cara experiente que conhecia Deus. E ele fala, eu seria amaldiçoado, eu iria para o inferno, se isso pudesse valer alguma coisa para a salvação dos judeus. Só um cara que ama muito para falar isso. Esse amor estava marcado na vida de Paulo. Ele negou a si mesmo, ele se negou a cada dia, ele deu a sua própria vida para estabelecer princípios do reino dos céus, para pregar o evangelho e para deixar essa palavra para mim e para você. E a pergunta é, esse amor tem marcado as nossas vidas?
Como filhos, como temos andado? Temos andado no mesmo amor do Pai, incondicional, profundo? Será que nós temos amor suficiente para perdoar aqueles que erraram conosco, que nos maltrataram, que nos perseguiram? Ou será que o nosso orgulho é maior do que o nosso amor? E o orgulho que está em nós é maior, ao ponto de nós até desistirmos das oportunidades que Deus nos dá, do nosso chamado, do nosso comissionamento, só porque alguém nos maltratou. Será que o nosso orgulho é maior do que o nosso amor? Andamos nesse amor ao ponto de impactar os perdidos com o bom perfume de Cristo? Impactar com o perfume de Cristo aquele que só conhece o mau odor do mundo? Será que ao menos nós amamos a Deus um pouquinho, ao ponto de sermos sinceros com Ele, conosco mesmo, e reconhecer que nós precisamos mudança, que este amor não está pleno em nossas vidas? Repito que ele deu um culto de ceia, o primeiro domingo do ano, talvez domingo que vem melhore um pouco mais animado, mas hoje é um culto para nós olharmos para dentro de nós e darmos uma resposta, que nós estamos iniciando um ano, uma grande jornada, e Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, na sua família, nesse ministério. Será que nós temos amor o suficiente para reconhecer diante de Deus que nós é que precisamos mudar? Praticar a meditação, a oração, o jejum. Sabe, João, eu meditei nesse texto quinta. Vamos ler esse texto de novo. João capítulo 21. Verso 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que esses outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Repita comigo: Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Repita comigo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Veja, nós ensinamos aqui que a palavra amor, no grego, para alguns teólogos tem 3 significados. Para outros teólogos tem 4 significados. A palavra tem o significado de eros. O amor eros é aquele de homem e mulher, de intimidade, marido e esposa, enfim. Filéu, que seria entre fraternal, entre parentes, entre amigos. Estorgenes, entre parentes, e ágape, que é o amor incondicional de Deus. Vamos deixar de lado o estorgenes, que eu entendo que o filéu alcança os dois, que é um amor fraternal, seja para amigo ou parente. Então Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, ágape? Tu me amas incondicionalmente ao ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro fala assim: sim, Senhor, eu te amo, filéu. Eu te amo fraternalmente. Eu te amo como um amigo. Então Jesus fala assim: pastoreia o meu rebanho. E pela segunda vez: Pedro, tu me amas, ágape, incondicionalmente. Você está pronto para se entregar por mim? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu, apenas fraternalmente. Então Jesus fala: pastoreia o meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez agora Jesus faz uma pergunta: tu me amas, filéu? A ficha do cara cai. E ele fala, a Bíblia fala que ele entristeceu, porque agora ele viu a dimensão do amor
que Jesus estava perguntando e a dimensão de amor que ele tinha. Então ele fala: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo só filéu mesmo, só fraternalmente. Então, quinta-feira eu falei um pouco sobre isso e falei o gênero de morte que aconteceu com Pedro. Mas, trazendo para nós, por quê? Porque essa palavra não era só para Pedro. Essa palavra, na verdade, é para mim e para você também. E hoje, o Senhor está falando: ei, Hamilton, ei, Marisete, ei, cada um de nós. Você me ama ao ponto de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir? Você me ama ao ponto de negar a si mesmo e viver a minha vida? Você me ama ao ponto de negar a si mesmo para pregar o Evangelho, para me servir no reino de Deus? Você me ama a este ponto? E às vezes nós respondemos: te amamos, filéu. Te amamos assim, o dia que eu quero ir na igreja eu vou, o dia que eu quero servir eu sirvo, o dia que eu quero fazer alguma coisa eu faço, mas comprometimento eu não te amo para isso. Paulo falou assim: eu trago no meu corpo o amor de Cristo, porque a minha vida agora não é a minha vida, agora eu vivo a vida dele. Eu amo agora, eu tenho agora o amor de Cristo, essa marca. Sabe por quê? Porque eu nego a mim mesmo para servir ao reino. Não importa se eu vou para a prisão, não importa se eu sou apedrejado, não importa se o navio afunda, não importa, nem se uma serpente me pica. Eu vou cumprir o meu chamado por amor a Ele. Então, no final da vida, Paulo fala algo: oh, eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé, eu completei a carreira. Hoje o Senhor está perguntando para mim e para você: você me ama mesmo? Você me ama mesmo para me buscar todos os dias? Você me ama mesmo para contribuir com os seus dízimos, as ofertas? Para ter zelo na sua vida, zelo na sua família, zelo também no templo, para obedecer a minha palavra, para viver os meus princípios, para deixar o mundo e se estabelecer e alinhar a sua vida com os valores do céu. Você me ama mesmo, para deixar de dar mau testemunho e andar em santidade, para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Você me ama para suportar as perseguições. Ei, está sendo perseguido, então seja aprovado. Sabe por que pessoas são perseguidas, sempre perseguidas? Ai, estão me afrontando, ai, estão me machucando, ai, estão me ferindo. Sabe até quando isso vai continuar? Até que você seja aprovado, porque o dia que você for aprovado não vai ter mais. Mas pessoas são reprovadas, então aonde entra são perseguidas. Aonde entra pessoas estão pegando no pé. Por quê? Porque precisa ser aprovado, precisa amar a Deus para superar isso. Paulo disse assim: eu trago no meu corpo a marca do amor de Cristo. Com que tipo de amor temos amado a Deus? Com que tipo de amor temos amado o próximo? Deixa eu te dizer, aquilo que nós temos no coração é o que nós temos para dar a Deus e ao próximo. Aquilo que nós temos no nosso coração é o que nós temos para dar a Deus e dar ao próximo. O que temos permitido no nosso coração: mágoas, traumas, chateações. O que nós temos permitido no coração é: caminhe, avance, eu sou contigo, eu te escolhi, eu te chamei. Você é mais do que vencedor, nada vai te parar, nada poderá afastar você do amor de Cristo Jesus. Por 2 vezes hoje vimos a mesma coisa aqui, na abertura e no louvor. Deus está falando conosco, queridos. Amamos a Deus ao ponto de negar a nós mesmos, pegar a cruz e segui-lo. Penso que Deus está nos chamando para a sua presença, onde o amor dele é derramado em nossos corações. Romanos 5,5. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi concedido, como cristão, como filho,
Eu preciso do amor de Deus na minha vida. Nós, como cristãos, como filhos, nós precisamos dessa marca do amor de Deus em nossas vidas. Quantos entendem o que eu estou falando? Fique em pé comigo, equipe de louvor, e eu vou concluir. Mas continue prestando atenção, por favor. Existem outras marcas que eu vejo na vida de Jesus e vejo na vida de Paulo também. Tais como humildade, transparência, santidade, comprometimento, unidade, lealdade, unidade. E eu vejo também, tanto na vida de Jesus como de Paulo, uma marca tremenda, que é o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu vejo essas marcas, tanto na vida de Jesus como na de Paulo. Querido, hoje é a primeira ceia do ano, e o Senhor nos convida a uma autoanálise. Não sou eu que vou julgar o Lindomar, nem a Lília, nem nenhum de vocês. Não é você que deve julgar quem está ao seu lado, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que tipo de vida, que tipo de evangelho temos vivido. Trazemos no nosso corpo a marca de Cristo, de zelo, de obediência, de amor. Será que somos verdadeiramente cristãos? Nos identificamos com Cristo mesmo? Caso positivo, glória a Deus. Se não, caso negativo, podemos mudar isso hoje, nos arrependendo e buscando a presença dele acima de todas as coisas. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Preste atenção nisso. Porque eu vou ler assim. Disse, pois, Jesus à Igreja Batista em Ribeirão Preto no ano de 2019, que diz que crê nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Simples assim. Simples assim. Se eu permanecer na palavra do Senhor, eu sou seu discípulo. Se você permanecer, você é também. Repita comigo, Jesus está voltando. E ele virá buscar uma igreja que se identifica com ele, que possui as suas marcas. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, foi por um homem que me ensinou muito, o nome dele é Bernard Slingro. E ele ministrou sobre o contexto, e ele disse, aquilo que você pratica, é aquilo que vai se multiplicar na sua vida. Se você é um cara que vai buscar a imundície, o pecado vai se multiplicar. E um pecado vai levar a outro pecado. E um abismo vai chamar a outro abismo. Se você é um cara que se santifica, uma santidade vai atrair outra santidade. A santidade vai se multiplicar. E um abismo continua chamando outro abismo. Porque a presença de Deus vai te levar mais fundo na presença de Deus. Aquilo que você se entregar é aquilo que vai se multiplicar na sua vida. Se você se entregar ao zelo, o zelo vai se multiplicar. A obediência vai se multiplicar. Ao amor, o amor vai se multiplicar. A humildade, ela vai se multiplicar. Ao perdão, ele vai se multiplicar. A alegria, ela vai te contagiar. A paz, haja paz sem fim. Eu tenho uma boa notícia para você, há uma graça neste lugar. E essa graça, ela não te condena. Talvez eu falei coisas que você tem se visto. E fala, eu preciso mudar. Esta graça não te condena, ela te ajuda. Esta graça é um favor imerecido, não merecemos. Essa graça, querida, é Deus capacitando o incapacitado. Ei, tem pessoas aqui que têm chamado forte, mas têm fugido dele. Você não precisa saber. Você não precisa ser capacitado. Você só precisa falar sim, porque é Ele que te capacita. Graça é um Deus que pode tudo, fazendo tudo para quem não pode fazer nada. Talvez você está passando um momento difícil. Deixa que Deus vai te ajudar.
Se eu estou pregando é por causa da graça. Se eles estão ministrando é por causa da graça. Se você está aqui é por causa da graça. Essa graça se multiplica neste lugar. E existe uma graça para tocar o seu coração aqui, para te ajudar a ser zeloso, obediente e amoroso. Tudo que você precisa, aquele velho princípio que temos ensinado, inserido. Reconhecimento. Tudo que você precisa é reconhecer essa graça. Você pode usufruir tudo aquilo que você reconhece. Você pode usufruir tudo aquilo que você honra. Essa graça está aqui, se você reconhecer e honrar, você pode receber. Hoje Deus vai tocar o nosso coração. Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus por um instante.